Questão 3, propostos. Sejam duas esferas, 1 e 2, de raios R1 e R2, sendo a esfera R1 menor que a esfera R2. Então, eu tenho duas esferas. Eu tenho a esfera R1 e eu tenho a esfera R2. Eu tenho a esfera R1 e tenho também a esfera R2. Elas não têm o mesmo raio, o raio de R2 é maior do que o raio de R1, como representado aí na figura que eu fiz. Elas estão carregadas positivamente. Então, a carga que elas têm é uma carga positiva. E em contato entre si. Então, vem cá. Se eu coloco elas em contato, o que eu posso afirmar se forem cargas condutoras? Eu tiver dois corpos eletrizados e encostar eles, o que eles vão buscar? Se as cargas têm liberdade de movimento, na verdade sempre busca, né? Às vezes consegue, às vezes não. Mas se as cargas têm liberdade de movimento, essas cargas vão fluir, buscando o equilíbrio eletrostático. E eu disse para vocês, em eletrização por contato, que as cargas atingem o equilíbrio eletrostático, duas cargas, não quando elas têm a mesma carga, e sim quando elas têm o mesmo potencial elétrico. Então, só vai ter deslocamento de carga de um ponto para o outro, buscando o equilíbrio eletrostático, se houver DDP, se houver diferença de potencial elétrico. Então, se a questão afirmou já no enunciado que eles estão em equilíbrio eletrostático, de cara eu já poderia afirmar que o quê? Que o potencial elétrico de 1 é igual ao potencial elétrico de 2. Tranquilo? E se elas não tiverem equilíbrio eletrostático? Tiver diferença de potencial? Se tiver diferença de potencial, ela estimula a movimentação das cargas. Como? Cargas positivas deslocam sempre de onde para atingir o equilíbrio? Do maior potencial elétrico para o menor. Cargas negativas deslocam de onde para atingir o equilíbrio? Do menor potencial para o maior. Vocês lembram que eu falei com vocês, quando eu coloco dois corpos que eles estão com potenciais elétricos diferentes, o elétron tende a migrar do mais negativo para o mais positivo, do menor potencial elétrico para o maior potencial elétrico, e vai fluir até o momento que haja equilíbrio eletrostático, que não haja mais diferença de potencial elétrico. Então, sempre que falar de equilíbrio eletrostático entre duas cargas, eu já posso afirmar que ela tem as cargas têm o mesmo potencial elétrico. Então, eu elimino a C e eu elimino a alternativa D, ok? Mas beleza. E a quantidade de carga? Quem me dá uma luz aí? É igual ou diferente? É diferente, tanto é que eu falei assim, eletrização por contato, se são corpos idênticos, eles vão adquirir cargas de mesmo sinal e mesmo módulo. Se forem corpos diferentes, eles vão adquirir cargas de mesmo sinal, mas módulos diferentes, e que o módulo é diretamente proporcional ao raio. Aquele que tiver maior raio vai ter maior intensidade de carga. Então, quando eu falei isso lá em eletrização por contato, eu já posso concluir aqui, por exemplo, que Q1 obrigatoriamente vai ter que, para atingir o equilíbrio com Q2, vai ter que ter uma menor quantidade de carga que Q2, porque ela tem um menor raio, ok? Beleza? Então, essa foi a informação inicial que eu dei para vocês, mesmo antes de vocês terem visto potencial elétrico. Mas vamos agora pensar em potencial elétrico. Como é que eu posso calcular o potencial elétrico de uma carga? Vamos lá, pensando no nosso mapa mental. Todas as grandezas que a gente viu eletrostática, campo, energia, força e potencial elétrico, depende da constante do meio. Potencial elétrico é uma grandeza que depende de uma única
carga. Cada carga gera o seu potencial. E como é uma grandeza escalar, dividido pela distância. Que no caso aqui, essa distância seria o raio da esfera, que as cargas estão posicionadas na superfície externa da esfera. Então, olha só, se eu estou falando que V1 é igual a V2, pensem comigo, eu estou falando que V1 é K vezes a carga de Q1 dividido pela distância de D1. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser K vezes a constante, a carga de 2, desculpa, dividido pela distância de 2, que seria o raio de 2, e aqui seria o raio de 1, ok? Com isso, o que eu posso cortar? Constante com constante e chego nessa relação. Quando você chega nessa relação, o que ela está mostrando para mim? Ah, Q1 sobre R1 é igual a Q2 sobre R2. Eu posso representar isso também que Q1 sobre Q2 é igual a R1 sobre R2. Quando eu estou olhando dessa forma, eu estou enxergando que a razão das cargas vai ser igual à razão dos raios. Então, aquele que tiver o dobro do raio, ele vai ter que ter obrigatoriamente o dobro da carga. Aquele que tiver maior raio, ele vai ter obrigatoriamente uma maior quantidade de carga distribuída na sua superfície para que ela manifeste o mesmo potencial elétrico, ok? Com isso, a resposta correta nossa é a letra A, beleza?